Nós estamos nessa série Luz, Amor e Vida, através de 1 João. Nós vamos expor todos os versículos da carta de 1 João. O Hector fez de forma muito incrível, muito polida, né? Alguns de nós estávamos conversando durante a semana, estamos ainda pensando sobre, né, de toda essa questão da supremacia do Evangelho, do poder do Evangelho na vida do ser humano, de como isso afeta a nossa relação com o divino de forma de transcendência, mas também mexe de forma não somente vertical, mas horizontal diante da comunidade. Não tem como escolhermos uma. Não tem como ficarmos só com uma. Isso é revolução. Em dias que nós vivemos, o qual o Evangelho tem sido deturpado de tantas formas, o qual o Evangelho tem tomado formas o qual não condiz mais, de vários outros lugares, não condiz com o verdadeiro Evangelho de Cristo. E então nós temos esse chamado a olharmos e voltarmos para as Escrituras, e voltarmos para o Evangelho simples de Jesus Cristo. Então, nessa noite, né, nós vamos olhar sobre a verdade sobre Deus, o pecado e mais uma vez sobre o Evangelho. Mais uma vez sobre o Evangelho? Vai ser mais uma vez até o fim. Já que esse Evangelho não é somente a porta de entrada, mas é o caminho que nós devemos prosseguir, não vai ser um problema. Até mesmo porque o quanto mais a gente ouve do Evangelho, quanto mais a gente ouve da obra de Cristo na cruz e na ressurreição, tende a mexer com as nossas afeições, tende a mexer com a nossa forma de pensar e tende a mexer com as nossas relações. Então, eu gostaria de ler o texto. Nós vamos abrir em 1 João, capítulo 1, do versículo 5 até o capítulo 2, versículo 2. E nós vamos então orar e nós vamos refletir e expor as Sagradas Escrituras. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Vamos orar. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti mais uma vez, Senhor. E mais uma vez eu oro e peço para que o Senhor nos dê santo temor ao nós nos estarmos diante das Sagradas Escrituras, Senhor. Eu oro para que seja um lembrete para alguns de nós. Eu oro para que seja uma convicção para muitos de nós. Eu oro para que seja uma revelação para muitos de nós, Senhor. E que nossos corações possam, Senhor, estar no lugar de recebermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja falar e ministrar às nossas vidas nesse momento, Senhor. No próprio nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos, Senhor. Ministra a Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Algumas coisas acerca do pano de fundo, o qual é de extrema importância para a gente seguir adiante com o texto, né? O Hector explicou de forma bem resumida, né? Mas o autor do livro é João, né? O apóstolo João,
aquele também conhecido que era muito íntimo de Jesus, que reencostava a sua cabeça no colo, no peito de Jesus. Ele é aquele a quem ele se referia como Jesus amava, né? Então ele se auto-apelidou, eu sou aquele a quem Jesus amava. Então assim, cara, vamos dar um crédito, né, pro cara se dá um apelido desse, né? Tipo assim, o cara pensa, cara, vou me chamar de Cacá. Pode me chamar de Cacá. A partir de agora você pode chamar aquele que é amado de Jesus, aquele que Jesus amou muito, né? É outro negócio. Nossa, fazia tempo que não tinha trem, né, cara? Barbaridade. É quando eu falo, agora passou. Pé. Agora foi. Então vamos lá, pessoal. Cara, foi o apóstolo João, né? Ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu 1ª, 2ª e 3ª João e escreveu o livro de Apocalipse. Uma das coisas interessantes acerca de João, na época qual ele escreveu essa carta, já havia acontecido muitas coisas na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, no grupo que andava com Cristo e depois também, né? Já havia passado aí um bom tempo, né? Então a cidade e o templo de Jerusalém já estavam em ruínas. Os romanos destruíram ambos. Em 70 depois de Cristo, né? Então Roma era a capital do Império Romano. Havia um homem chamado Titus Flávios Domiciano, que era quem liderava. Todos eles acabavam com o nome de César. É uma coisa interessante, né? Então era uma coisa interessante ser chamado César naquela época. Hoje em dia não remete tanto a como era. Havia se passado 50 anos desde que Deus derramou o Espírito Santo sobre o povo de Deus, sobre o povo de Jesus, onde a gente conhece e ouve a história de um grande avivamento, né? Os primeiros acerca da igreja primitiva, né? Os cristãos já haviam enfrentado a primeira perseguição sobre o imperador, né, Nero, e cerca de 20 anos, né, eles viveram isso, e logo então, diante desse tempo, seguiram a segunda perseguição diante, né, de Domiciano. E aí a gente vê o contexto diante desse tempo. Era um contexto que já havia acontecido perseguição, estava para acontecer. Haviam essas misturas de toda essa questão mística e religiosa. Uma coisa que a gente pode, e muitos de nós talvez já ouvimos falar, mas também é interessante lembrar, que a maioria das heresias e seitas que estão ligadas a qualquer coisa relacionada a Deus e a Jesus Cristo e a Bíblia, elas partem da Bíblia. As pessoas pegam a Bíblia, elas distorcem a Bíblia e viram qualquer outro troço por aí. Então o gnosticismo naquela época que estava aparecendo, né, estava nesse processo de desenvolvimento. É uma mistura então da filosofia grega com o pensamento cristão, e o resultado foi essa crença distorcida de Cristo. Que Cristo não veio em carne, Cristo não ressuscitou. Ele é o coiso, é uma força, é uma coisa. Ele é o pensamento, né? Gnose quer dizer conhecimento, pensamento. Mas assim, essas pessoas gnósticos, eles tinham uma aparência interessante. Para a gente, algumas pessoas assim, quando eles têm pensamentos super mega estranhos, a gente não vê eles como super mega inteligentes. A não ser vocês, eu não. Eu vejo assim, mano, é muito louco. Mas naquela época, eles acham assim, cara, os pensadores, cara, os intelectuais, imagina, misturar a filosofia grega com esse novo negócio que está acontecendo de cristianismo, eles eram tipo assim, cara, os hipsters da época, a galera que, cara, fazia a frente, tecia toda a questão da moda e do pensamento, talvez lançava um cabelo diferente. Os gnósticos usavam mullets, tipo assim. E aí todo mundo que usava mullets fala, cara, esse aí é inteligentão, mano, tá ligado? E assim, e é muito interessante porque sabe o que uma das coisas que me chama a atenção acerca dessas coisas é que
eu tenho 40 anos, tá? Se eu tirar a barba e cortar o cabelo, baixa aí um montão. Então, assim, não me considero do super vivido, super experiente, mas assim, a minha experiência, não cristã em cristã, mostra que há uma coisa assim, é uma roda que gira no sentido de que não existe nada novo debaixo do céu. É um provérbios, né? Mas assim, na prática, isso faz sentido também. Porque não é só uma coisa de Salomão também, que era super mega inteligente e tal. Mas assim, você vê que o gnosticismo, ele vem nos nossos dias com uma outra cara. Aí você vê a galera, por exemplo, que é super liberal ou progressista, que diz que não acredita em Deus, que não acredita, não acredita nas escrituras, nem acredita que é pecado, coisas do tipo, odeiam religião, mas são super religiosos. Eles têm as outras coisas, o qual eles dão outros nomes. Então o gnosticismo é mais ou menos isso. Não, eu não sou religioso, eu só não tenho nada com o cristianismo. E a gente vê como isso se caracteriza diante do dualismo, diante do relativismo, de que a gente vê assim, isso aqui eu creio, até o ponto que toca em alguma coisa da minha vida. Quando toca em alguma coisa da minha vida, ou do meu bolso, ou do meu casamento, ou do meu futuro, opa, essa daqui não, isso aqui eu acho que é tipo um precatório, não dá para dar muita moral, sabe, assim, onde já se viu, não, isso aqui é coisa do passado, né? Então a gente vê isso como um pano de fundo, o qual nós olhamos para os dias de hoje e falamos assim, cara, é a mesma coisa, só que de forma diferente. Só que assim, hoje a coisa está muito mais desenvolvida e muito mais elaborada e com muito mais coisas para chamar a nossa atenção e deixar a gente maluco muitas vezes. Diz assim, cara, como é que as pessoas acreditam nessas coisas? Pois é, já não é uma coisa nova. Então, agora, antes de a gente entrar no texto, até mesmo uma explicação acerca do porquê a série se chama Luz, Amor e Vida, nós podemos dividir essa carta de forma muito simples. A gente tem tentado ir nessa coisa da simplicidade. Então, se você está anotando, ou se porventura você vier anotar, depois que você for ouvir no Spotify ou ver no YouTube, capítulo 1 e 2 declara que Deus é luz. Então, ele nos ensina o que significa viver em sua luz. Ele não é um tipo de luz, ele não é uma coisa que brilha, ele é luz. Deus é luz. E aí, no capítulo 3 e 4, declara que Deus é amor. Mais uma vez, ele ensina o significado para os cristãos do que é viver essa vida do Deus de amor. E aí, no capítulo 5, ele declara que Deus é vida. E mais uma vez, como isso implica e aplica nas nossas vidas como um Deus que é luz, que é amor e é vida. Então, quando nós olhamos desse ponto de partida, a gente precisa ver e aprender com um velhinho. Uma das coisas interessantes acerca de João é que nessa época aqui, que ele estava escrevendo essa carta, ele já estava de idade bem avançada. Ele foi um dos únicos apóstolos que ficaram, todos os outros já haviam morrido, e haviam morrido de forma matada, né, como mártir. A palavra testemunha, no Novo Testamento, quer dizer martírios. Mártires. Isso quer dizer que quando Jesus nos chama a negarmos a nós mesmos, seguimos a Ele como seus seguidores, é o ponto assim, eu estou disposto a dar a minha vida por esse Senhor. E isso é uma observação importante nessa introdução. Sabe por quê? Porque talvez você está se achegando agora aqui, e alguns de nós já estamos aqui há alguns bons anos. Olharmos para essa perspectiva e pensar que pessoas, através da história do mundo, morreram por esse nome. Morreram por esse livro. E essa é uma das coisas mais preciosas que nós temos. E nós estamos dispostos a ir até o fim com esse livro. Estamos dispostos a ir até o fim com o nosso Senhor. E João, então, estava nesse tempo da vida dele. Alguns debatem entre seus 90 e poucos anos aí.
A história fala que, diante da perseguição, ele foi jogado num caldeirão com óleo fervendo. E ele não morreu. E isso assim, cara, a gente já ouviu alguma história dessa daí, cara. Teve um negócio da fornalha, colocaram 3 caras com nome estranho lá, e apareceu uma 4ª pessoa, cara. E, tipo assim, cara, então ele sai desse negócio, foi deep fried, né? Não sei como é que saiu torradinho, só sacudiu, depois a casquinha saiu, não sei. Mas assim, logo depois ele vai, como parte dessa perseguição, ele vai aparecer numa ilha, na ilha de Patmos. E é onde a gente tem a revelação do Apocalipse. Então, qualquer tipo de intento maligno contra o povo de Deus resulta em glória para Deus. Então vamos pensar, vamos matar esse cara, joga no óleo, pum, não morreu. Cara, a galera lá, todo mundo viu e falou, cara, esse cara não morreu. E agora? Como é que explica isso? Ah, tá bom, vamos mudar um filme, vamos jogar ele numa ilha onde a galera que fazia coisa errada era presa, sei lá, era escravo, coisa do tipo. O cara chega lá, tem a revelação de Apocalipse. E aí, todos os planos do maligno são frustrados mais uma vez, e Deus é exaltado, Jesus ganha a glória. E então a gente chega ao texto, lá do começo, versículo 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos, ou anunciamos. Para nós que temos aprendido como lidar e como estudar a Bíblia no formato indutivo, é importante nós olharmos para essa palavra, mensagem. A mensagem, a palavra grega para mensagem é agélia. Agélia quer dizer assim, que não é um conhecimento ou uma informação que poderia ser criado por homens. Então, João começa lá nos primeiros versículos, ele fala assim, aquele que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, ele está falando assim, isso aqui a gente não poderia ter criado. Esse aqui é o próprio Deus. Então, a verdade sobre Deus é que não vem dos homens, vem do próprio Deus. E quando Deus fala algo sobre si, a gente precisa dar ouvido. Porque diante de todas as vozes que a gente vem ouvindo, gente, a gente precisa ter uma convicção do que é o Evangelho, do que é as Sagradas Escrituras. Então essa mensagem que não veio dos homens, que não foi proferido do que nós achamos do que Deus é, e sim o próprio Deus. E assim, João então fala que nós transmitimos, nós passamos adiante aquilo que nossos ouvidos ouviram, que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam. Para a gente talvez isso seja um pouco difícil de a gente entrar nessa cena. Mas para um cristão do primeiro século, tudo que a gente falaria que é loucura, se a gente visse alguma coisa do tipo, eles viram. Eles viram pessoas morrendo e ressuscitando, eles viram multiplicação de um monte de coisa, eles viram milagres, eles viram coisas incríveis, viram também grande perseguição, viram o Espírito Santo descendo e movendo poderosamente na vida das pessoas. Então, essa mensagem, ela é de extrema importância para nós. E aí ele fala então que Deus é luz. Quando nós pensamos em luz, é o que a gente pode mais estarmos familiarizados de como funciona essa questão de escuridão e luz, de apagar a luz, de acender a luz. Isso é o que nos ajuda a entendermos um pouquinho. Mas a verdade é que esse tema de Deus ser luz, de Ele estar rodeado de luz, de Ele estar vestido de luz, né? O Salmo 104, versículo 2, fala que Ele está vestido com um manto de luz. Ele fica assim, cara, mas que negócio que é essa parada de luz, né, cara?
1 Timóteo 6, 15, 16, fala lá uma parte, fala assim, que vive numa luz tão brilhante que nenhum ser consegue aproximar dele. De tanta luz. Essa luz, ela não é simplesmente no sentido de, tá escuro aqui, vou acender a luz. Quando se trata de Deus, fala de algo muito mais elevado e algo muito mais além, o qual faz todo o sentido quando nós olhamos nos próximos versículos acerca dessa questão de andar no pecado, de viver no pecado, de cometer o pecado ou de viver nos pecados, que está se referindo à santidade de Deus. Um versículo muito famoso de Êxodo capítulo 8, versículo 10, fala assim: não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. Não há ninguém tão santo quanto Ele. Eu creio que eu já falei isso aqui uma vez. Quando a gente fala da santidade de Deus, a gente precisa pensar em algo que é extremamente radical acerca do seu caráter e natureza. É que, sendo santo, Deus é infinitamente perfeito em tudo. Ele é perfeito em si mesmo. O significado da santidade de Deus inclui esse lugar de perfeição, de pureza. Deus é perfeito em tudo, Ele é correto em tudo, puro de tudo, separado de tudo que é errado, ou parecido com erro, ou que tem a sombra de erro. Essa é a santidade de Deus. Quando a gente fala que Deus é santo durante o louvor, por exemplo, eu lembro que para mim, a primeira vez que eu ouvi o John, fundador da igreja aqui da Calvary, ensinando na minha escola, uns 20 anos atrás, para mim foi uma revolução ouvir de que quando a gente canta que Deus é santo, a gente está cantando que Deus é completamente completo em tudo, de forma absoluta, de que Ele não chega nem perto de nada que é falho ou errado. Isso deveria mexer com as nossas afeições, especialmente diante dos louvores, especialmente diante do tempo de adoração. Nós estamos declarando que Deus que está aqui no nosso meio, Ele é completamente completo em tudo, em todas as coisas, de forma absoluta. E isso é algo incrível para nós, porque Ele continua sendo o nosso maior exemplo de perfeição. Isso mexe com a nossa vida. Porque existe algo que está sendo pouco falado nesses dias de santidade. E santidade não é buscar uma vida de perfeição, porque nós não vamos ser perfeitos. Mas nós vamos ser transformados, as Escrituras falam, cada vez mais de acordo com a imagem dele. Então, se Ele é santo, sejam santos como Ele é santo, quer dizer que existe um processo de santificação nessa caminhada. Existe um tempo no qual nós precisamos olhar, que requer alinharmos os nossos passos com o nosso Senhor. E é interessante que, assim, tem um texto que fala que não há sombra de variação. Isso nos remete a algo muito importante acerca da natureza de Deus. Sabe do quê? Fala que as Escrituras falam que Ele não pode mudar. Então, se há qualquer sombra de variação, isso iria mexer na questão de mudar ou não mudar. Mas Ele fala, eu não mudo. Ele não pode mentir, Ele nunca mente, Ele não precisa negar a si mesmo, Ele não pode negar a si mesmo, porque, cara, Ele é perfeito. Nós que precisamos. Nós somos infiéis, Ele é fiel. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Então, da próxima vez, quando nós adorarmos ao Senhor, pense, Deus é totalmente, completamente, absolutamente e totalmente diferentão. Essa é a palavra, essa é a tradução do hebraico. O diferentão. É verdade, gente. Não tem uma expressão melhor que isso. O diferentão. As Escrituras falam sobre
várias coisas acerca disso. Nós vemos os anjos cantando, Santo, Santo, Santo. Nós vemos os profetas falando da santidade de Deus. A gente vê através dos salmos, os salmistas falando do esplendor, da glória, da santidade de Deus. De quão incomparável, de quão inigualável Ele é. Então é dessa mensagem que nós estamos falando. É uma mensagem muito pesada. É uma mensagem de muito peso. Nele não há escuridão, nele não há imperfeição. Ele é diferente, não há nenhuma partícula. O sentido aqui é que não há nenhuma partícula de escuridão nele. Ele não sabe o que é escuro. Ele nunca foi dormir um dia, a luz estava apagada. Nunca teve medo do escuro. Coisa boa. Eu durmo de luz acesa até hoje quando eu posso. Aqui, eu afirmo que não é medo. Tem uma história engraçada acerca disso, pessoal. Quando eu trabalhava com o Jocum no Rio de Janeiro, só um quebra-gelo aqui, tá? E aí, assim, cara, eu não tenho medo, é um costume, sei lá. Eu já fiz muito mais outras coisas que dão muito mais medo, assim, essa coisa de dormir com... Mas, assim, alguém invadiu a base. E aí começou a rolar as mensagens assim, cara, tem um cara entrou aí, cara, vai dar ruim, sei lá, o cara vai roubar a base, ou sei lá, mano, vai dar ruim. E aí, cara, juntou, sempre tem uns caras valentes, né, assim, não, vamos lá, então, vamos acertar essa parada. E aí eles foram pro dormitório masculino assim, cara, só tinha um quarto com a luz acesa, 3 horas da manhã. Falei assim, cara, vou meter o pé na porta, vamos catar, mano. Cara, foram na maciota, assim, daqui a pouco eu meio que dou uma acordada, assim, o que vocês estão fazendo aqui, cara? Aí, mano, amanhã a gente te explica, mano. Só vai dormir e apaga essa bendita luz, mano. Acabou que não tinha bandido nenhum. E essa história fica até hoje de zoação e quem sabe um dia na minha autobiografia. Mas uma visão correta de Deus nos traz uma visão correta de nós. Então, quando nós olhamos nessa perspectiva do que é luz e do que não é, isso mexe com a gente. Assim como o Hector falou no domingo passado, que não existe essa questão de dizermos que estamos bem com o Senhor, mas não temos nada com a comunidade, e até mesmo a coisa contrária, elas não funcionam, elas são excludentes. A mesma coisa é acerca da visão do que Deus fala de si. Se nós entendemos errado isso, mais uma vez, erraremos em tudo, não entenderemos. E muitas vezes o nosso pensamento, ele se torna uma coisa estranha acerca das Escrituras. Alguém disse uma vez, não é o pensamento constante dos seus pecados, mas a visão da santidade de Deus que torna os santos conscientes da sua própria pecaminosidade. Então não é assim simplesmente um pensamento constante dos pecados, mas a visão de como Deus olha o pecado. Não é como o pregador tal, o fulano de tal, o famosão de tal fala, não é. É acerca do que Deus fala, o que Deus chama de pecado, o que Deus chama de santidade, o que Deus chama de vida. Então a verdade sobre Deus é isso, é que Ele é luz e nele não há trevas. E a mesma coisa deve ser com o seu povo. Existe um povo que se autodenomina cristão, mas que não vive uma vida de acordo com luz. E é isso que João, então, está lidando com isso. Então, quando nós olhamos a verdade sobre Deus, é isso, é que Ele é luz. Ele é o diferentão. Ele não se iguala a nada que nós conhecemos. É tão difícil para a gente conseguir compreender tamanha santidade. Nós lembramos e ouvimos que Moisés queria ver a bondade do Senhor. Então ele se esconde na fenda da rocha para o Senhor passar, para ver a glória do Senhor, que não podia ver com os olhos naturais, o qual nós morreríamos, porque no nosso dia mais santo, nós estamos eliminados dessa categoria de não haver nenhuma coisa errada. E aí então,
A gente olha, versículo 6, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, a palavra comunhão aqui é uma palavra muito conhecida de muitos de nós, é koinonia. Koinonia virou um monte de coisa nos dias de hoje. Koinonia virou o rolê da pizza, virou o rolê do burger, o rolê do hot dog, seja o que for. Tem como ter koinonia diante disso? Tem, gente. Não tem problema. Só que não é isso em si. Essa comunhão, ela é ao redor da mesa, ela tem uma centralidade. E se a gente fosse fazer uma primeira pergunta diante desses tempos de comunhão e de coisas que nós temos juntos, o que é o centro da mesa? O que acontece ao redor da mesa? É uma coisa que Cristo é o centro? É uma coisa que são conversas temperadas, conversas que edificam, conversas que exaltam ao Senhor e nos edificam? Então ele fala, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, essa comunhão, ele fala, é com o Pai, é com o Filho, é com o Espírito. É viver essa vida de uma relação saudável, onde a gente entende a verdade de quem é Deus. E quando a gente entende a verdade de quem é Deus, antes de nós olharmos da verdade sobre o pecado, é saber que Deus, Ele não pode ser comprado. É que Deus, Ele não aceita barganha. É que Ele não fica alucinado ou empolgado, assim, no sentido assim, de assim, caramba, esse meu filho aí, essa minha filha, eles são fora da curva. Tipo assim, nunca vai acontecer isso, cara. Tipo assim, nossa, o coração deles ali, nossa, é diferente. Os meus outros filhos ali é mó difícil, cara. Mas esses daí estão... Essas coisas, elas mexem com a forma que a gente olha. Então, quando a gente pensa no nosso dia a dia, e eu vou fechar lá na frente nessa coisa de nós entendermos o preço que Cristo pagou por nós, e o quanto isso deve nos levar, não a um lugar de orgulho ou de um falso entendimento, mas aos nossos joelhos, a um lugar de intimidade, a um lugar de humildade, e falar assim, caramba, qualquer tipo de preço que precisava ser pago, foi pago por mim. A música antiga lá do Asaf, eu sei que foi pago um alto preço. Mas foi um alto preço mesmo. Então vamos lá, vamos seguir adiante. Não tem como ter uma coisa ou outra, só dá para ter o combo. Essa é a verdade acerca do Evangelho. Se dissermos que temos comunhão com Ele, enquanto andamos na terra, mentimos e não praticamos a verdade. Então assim, essa mentira, ela tem um efeito danoso. Que acho que a pior coisa, não tem a pior, uma das coisas que são ruins e que são piores, é nós acharmos que estamos vivendo uma vida que agrada a Deus quando não agrada. Já viu pessoas que eles falam assim de forma muito orgulhosa de como estão vivendo para Deus, e você fala assim, acho que não entendeu, assim, não é por aí, não é assim. E a gente tem essa capacidade de pensarmos dessa forma, e por isso há necessidade de essa comunhão com os irmãos e com as irmãs. É nesse lugar onde a nossa teologia é lapidada, é nesse lugar onde os nossos corações são lapidados, coisas que nós achamos que são, que não são, coisas que não são, que nós achamos que são. E aí então, para falar sobre pecado, a gente precisa dar nome às coisas, né? Então, de forma básica, o pecado ele é uma rebelião contra Deus. Você está perguntando, cara, o que é pecado então? É uma rebelião contra Deus. É uma violação das leis de Deus. Quem dirige aqui sabe o que é violar a lei de trânsito. Não é verdade? Alguns não têm juízo, é diferente. Mas que existe uma lei e que existe uma coisa a ser cumprida, a gente sabe. E uma convicção desse cumprimento dessa lei é quando chega uma cartinha na sua casa,
Aí não importa o quanto você crê que você não passou, que você estacionou ou não estacionou. Cara, você pega o negócio, você fica boladão da vida, vai de R$100 a vários trocentos reais, uns pontinhos na carteira, pessoas que perdem a carteira por isso. E aí, não dá para você ir assim, nossa, eu não sabia disso, me perdoa. É raramente que a gente não sabia. A gente sabe. Então, nós olhamos como a rebelião contra Deus, a violação da lei de Deus, falha em estar à altura do padrão da justiça de Deus. E essa é uma das coisas incríveis acerca do cristianismo e do evangelho de Cristo, que não é acerca da nossa performance. A nossa performance no sentido de vida, ela é de extrema importância. Nós vivemos uma vida, ela é importante. Só que ela não é a lei. Ela não é aquilo que faz com que a gente consiga conquistar a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus. Não é. Então nós nunca conseguiremos atingir esse padrão é muito alto. Então, algumas pessoas falam assim, que aqueles que querem viver de forma rígida e religiosa, eu não consigo atingir esse padrão, então é melhor eu dar meia volta e viver a vida. Já que eu não vou conseguir mesmo. Ou a gente pode falar assim, eu não consigo, é verdade, por mim mesmo não consigo, mas Jesus pagou o preço por mim, Ele está provendo todo o caminho para que eu possa viver uma vida que mesmo que imperfeita, que mesmo que não seja um alto padrão de acordo com o dele, mas que a gente está bem, que eu estou ok diante dele e ele está ok com a vida que eu estou escolhendo viver diante dele. Então a gente vê que isso aqui se aplica para 3 tipos de pessoas, né? Do versículo de 6 a 10, por exemplo, né? Vamos lá, versículo 7. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade de Deus não está em nós. Então, indo por partes aqui, a gente vê 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo é as pessoas que afirmam estar em comunhão com Deus enquanto permanecem no pecado. Nós já vimos domingo passado, não precisa elaborar muito acerca disso. Não tem como. É um esforço que não vale a pena. Não, é um engano. Não tem como. Porque ele não compactua com as trevas. Nele não há trevas e não tem como seguirmos dessa forma. Então, esse grupo ele afirma que está compartilhando uma vida comum com Deus, mas Deus é luz e nele não há trevas. Não, acabou. Ponto. Andar nas trevas, né, é uma metáfora de praticar o pecado como estilo de vida. Andar, viver, ou estar andando. Então, algumas vezes aqui a gente tem dificuldade, né, nessa carta, porque no português não é muito claro quando é pecado no singular e quando é pecado no plural como um padrão de vida. Mas assim, conforme os verbos que vêm antes ou coisa do tipo, a gente consegue entender de andarmos, né? Coisa desse tipo. Mas o seu estilo de vida, entretanto, não está de acordo com as reivindicações. Eles estão andando nas trevas, então é algo contínuo, é algo habitual. Então, essa questão da escuridão é algo que é oculto, é algo que obscurece. E isso é uma coisa que não tem como ter comunhão com Deus e até mesmo na comunidade. E isso, lidar com as coisas de forma oculta e obscura dentro da vida cristã e comunidade, é uma coisa extremamente ruim. As pessoas que normalmente andam nas trevas, elas não vivem de forma honesta e aberta. Elas têm dificuldade de expressar suas fragilidades. Elas têm dificuldade de entender que está ok sermos pessoas falhas. Não é ok nós nos darmos aos nossos prazeres e paixões. Não é ok isso. Mas é estarmos ok com a realidade de quem nós somos, pessoas falhas. A esposa do meu pastor costumava dizer que o ministério no Brasil era ensinar, o ministério dela no Brasil era ensinar as mulheres brasileiras o quão pecadoras elas eram. De entenderem
que nós somos pecadores. E por isso que nós precisamos de um Redentor. Então, viver essa vida em trevas, viver essa vida oculta e viver essa vida de falta de honestidade devido à nossa vida dentro da comunidade é uma coisa danosa. A Andréa Vargas, alguém muito conhecida no Brasil, que lida com várias questões de sexualidade e vícios e coisas do tipo, ela fala normalmente onde há uma exaltação fora do normal na comunidade, que fica visível essa questão do ocultar, do viver uma vida não honesta e aberta, ela fala assim, eu consigo ver de longe, tem coisa ali. E é impressionante. É impressionante por quê? Porque nós precisamos de pessoas. Nós precisamos confessar diante do Senhor e nós precisamos confessar uns aos outros. É isso que as Escrituras falam. Então, quando alguém vier confessar algum tipo de pecado para nós, nenhum de nós aqui vai falar assim, nossa, esse aí foi demais. Esse aí eu não estava preparado, fomos surpreendidos mais uma vez. Ninguém vai falar assim, cara, só é diferente. Eu tenho uns aí que é diferente também, então vamos lidar com essa coisa. Vamos orar uns pelos outros. Vamos ter essa questão de confiar. Ah, mas eu confiei a minha vida e alguém não foi honesta, ou não guardou o coração, ou não guardou a minha coisa que eu... Cara, vamos lá. Vamos perdoar, vamos começar de novo, e começar de novo, e de novo. Amém? Então, quando nós olhamos para isso, nós sempre veremos essa questão de que não tem como afirmar, né? Quando nós estamos vivendo em trevas, não tem como afirmar que temos comunhão com o Senhor. Então é como se houvesse um veredito sempre depois que ele fala isso. É que tipo assim, mentimos e não praticamos a verdade. Pum, acabou. 1 João 3,9 fala assim que aqueles que nasceram da família de Deus não praticam o pecado, porque a vida de Deus está neles. Eles não podem continuar pecando, porque são filhos de Deus. Aí entra essa questão do pecado e do viver no pecado. A gente vai ver logo depois uma das razões do qual João escreve para que a gente não peque. Não tem ninguém aqui nessa sala que pode dizer, eu não peco. Se você falar, depois a gente vai conversar e vai ser dura a conversa. Teve uma conferência que alguém chegou no amigo meu e falou assim, cara, eu estou 3 dias sem pecado. Ele falou, cara, eu vou quebrar você no meio agora, você vai pecar, você vai ver, cara. Mas isso não é uma coisa que faz com que a gente entregue. Isso não nos leva à hipergraça. Tipo assim, quer saber? Já que eu não vou atingir esse padrão mesmo, eu vou viver a vida muito louca. Não é isso, é o contrário. É tipo assim, cara, isso parte o coração do Senhor. Aquele que fez tudo por mim. Aquele que prometeu que toda vez que eu me achegasse diante dele haveria perdão e purificação. Então os verdadeiros cristãos, eles caminham na luz, como ele está na luz. Significa refletir a santidade de Deus na nossa conduta, no nosso comportamento e no nosso estilo de vida. Seja nas escondidas, seja nas abertas, né? É viver uma vida que agrada o Senhor e que não precisa viver de aparência. Uma das coisas que eu achei muito legal, que eu ouvi esses dias conversando com um pastor amigo meu, ele falou assim, eu falei, cara, que conselho que você daria com pessoas que querem trabalhar com jovens no futuro? Ele falou para mim assim, poxa, eu não tenho muitas palavras profundas acerca disso não. Ele falou, mas uma das coisas que a gente tem vivido na nossa comunidade, e o feedback que a gente tem ouvido é que as pessoas podem vir e ser como elas são. Elas se sentem que elas são parte. Elas vêm elas não vêm armadas. E isso então, dentro de sermos o que nós somos, elas se deparam com o Evangelho, então começa a experimentar a transformação de vida. Falei, nossa, que simplicidade legal de poder ser um lugar onde as pessoas possam vir
e serem quem são. Em outras palavras, tipo assim, cara, se eu tenho dificuldade com alguma coisa, eu não quero esconder. Se eu tenho pecado na minha vida, eu não quero esconder. Já falei isso para vocês. Alguns de vocês não conseguem me imaginar alguém super explosivo. Mas, gente, se Jesus soltar o freio de mão, a coisa fica feia. Minha esposa sabe muito bem, meus filhos sabem muito bem. Então, o que isso faz com que o pastor faça? Gente, eu preciso de graça de Jesus. Eu preciso do perdão de Jesus. Eu preciso dos meus amigos para que lembrem, cara. A segunda pessoa afirma que não peca mais. Então nós temos esse grupo, não temos pecado. A gente for olhar hoje, diante de tudo que a gente vem vivido, de coisa distorcida, do relativismo, coisa assim, pessoa, cara, eu não peco porque nem existe pecado. Essa é uma das verdades, que não é absoluta. Eles se vangloriam algumas vezes, né, no outro lado da questão da espiritualidade, né, de serem seres mais elevados, onde o pecado não existe mais em suas vidas. Nós vemos aí os budistas, por exemplo, que vão para um monastério e vão em busca de abrir mão de tudo para poder encontrar esse lugar do nirvana, de um lugar elevadíssimo, onde eles estão livres das coisas do mundo e das coisas pecaminosas. Mas aí não dá para esquecer que é uma questão do coração. E o coração é pecaminoso, né? Então existe uma autoconfiança, existe uma autodisciplina, existe uma abnegação, resultando de autojustiça. E autojustiça para o Senhor é nada. É como trapo de imundícia, né? As Escrituras falam. E aí, a gente precisa olhar para essa questão daqueles que afirmam essas coisas, né, que não pecam, ou que vivem, mas estão pecando. Mas a gente precisa entender que existe essa promessa do perdão de Deus para aqueles que desejam andar na luz. Então, se afirmamos, né, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Na confissão, a gente não apresenta desculpa. Na confissão, nós nos achegamos para dialogar com Deus, explicar para eles que não foi assim. Na confissão, a gente concorda que nós erramos e há uma realidade, nós reconhecemos que nós erramos. Então alguém diz que o objetivo da confissão não é apenas ser perdoado dos nossos pecados, é ser restaurado do nosso relacionamento correto com Deus, o qual nós estamos desvirtuados e fora, e sermos capacitados pelo Espírito de Deus para continuar nele. Então, quando nós estamos indo nesse caminho da santidade, nós então saímos desse caminho, nós podemos então confessar e dar nomes. Davi, no Salmo 51, ele dá nome ao seu pecado. Ele fala do peso do pecado, ele fala do quão doloroso foi. E quando ele fala que ele ocultava o seu pecado, era como se ele estivesse morrendo e definhando. E é isso que o pecado faz com o povo. O pecado nos definha. Então o que segue a confissão é perdão. Perdoar significa cancelar uma dívida. É como se fosse assim, está tudo certo, segue o jogo. Pecados são crimes contra Deus e só Ele pode perdoar. Só Ele. O que segue depois da confissão é a purificação. Fala que Ele nos purifica de todo pecado. Não existe pecado grande para Deus que Ele não consiga fazer isso. E aí a terceira pessoa que a gente vê dentro disso aqui são pessoas que afirmam que nunca pecaram. Falam assim, cara, isso aqui para mim nunca foi realidade. Entendeu? Porque eu nunca, na verdade... Normalmente entre os não cristãos, eles chamam de desvio de rota, coisa do tipo. Mas na verdade estão falando de coisas que estão quebrando a lei do Senhor.
Então faz de nós mentirosos, a sua palavra não está em nós. Fica muito claro isso. E eu termino então indo para a parte final sobre a verdade do Evangelho. Vocês podem ver, vocês que estão observando e talvez já leram a carta algumas vezes, que João fala assim, ou ele fala filhinhos, ou ele fala eu escrevi essas coisas, ou ele fala escrevemos essas coisas. Existe aí uma margem, dependendo da versão da Bíblia, entre 4 e 6 razões o qual João escreve. Tá? Mas o que João está falando aqui no capítulo 2, né, deixa eu ver, capítulo 10, né, para terminar essa parte. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós, né, que é essa que eu falei, que da terceira pessoa que afirma que nunca pecaram. Aí no capítulo 2, versículo 1, ele fala, meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para vocês, para que não pequem. A gente vê as razões o qual João escreve, né, eu escrevi essas coisas. Ele usa a palavra não pequem, aí a gente fica assim, poxa, mas está lidando com o pecado, está falando de luz e trevas, está falando de confessar, está falando de andar na luz, como é que funciona esse negócio? Eu não consigo ficar sem pecar. Sim, você não consegue viver sem pecar, mas você consegue viver sem viver no pecado. Você consegue viver sem viver num padrão e um estilo de vida pecaminoso. E uma das coisas incríveis é que a gente pode ser lembrado que toda vez que nós nos achegamos diante do Senhor, Ele é por nós. Então João está refutando todos esses ensinos que estão vindo ao redor do Evangelho, distorcendo o Evangelho. Os falsos mestres que ensinavam que as pessoas poderiam pecar com os seus corpos, sem as suas almas, sendo responsabilizadas por isso. Tipo assim, tem como pecar, mas sem ser responsabilizado por isso. Olha que coisa incrível. E João está, não, eu estou escrevendo isso aqui para que vocês não caiam nessa, para que vocês não pequem. Então eu escrevi para que vocês não pequem. Que é impossível permanecer no pecado, ter comunhão com Deus. Essas coisas aí, cara, tá confusa, mas não é isso. E esse é o Evangelho. O Evangelho é a solução de Deus para o problema do pecado. Eu estou indo para a parte final e tem uma coisa que eu tenho no meu coração. E eu espero que seja uma revelação para nós. Então, o Evangelho é a solução de Deus para o problema do pecado. O Evangelho são as boas novas de Deus sobre Cristo, o Salvador e a sua salvação. O Evangelho é o poder salvador e santificador de Deus contra o pecado. Um dia nós estaremos livres do poder do pecado. Nós estamos sendo livres, nós podemos, com a força de Deus, do Espírito Santo, negarmos e não vivemos esse estilo de vida pecaminoso, mas vai ter um dia que nós não teremos mais que lidar com isso. E nós esperamos por esse dia. Amém? E nós lembramos aqui de algumas coisas que são bem interessantes. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Lembram de Efésios? Lembram de todos os benefícios que há disponível por crente? Os benefícios são para aqueles que estão em Cristo. Aqui é a mesma coisa. Aqui fala que Ele é a propiciação. Ele é aquele que perdoa, que purifica. Mas Ele fala, no versículo ele fala, filhinhos, Ele está falando então do povo de Deus. Se porventura, se porém alguém pecar, nós temos um advogado. Nós temos um intercessor. Algumas versões falam advogado. Nós podemos lembrar que Jesus intercede por nós, isso é verdade. Nós podemos lembrar de várias outras passagens no qual Cristo, intercede por nós. Romanos 8, versículo 34, diz assim, quem os condenará se Cristo morreu? Mais do que isso, ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. E a gente lembra então de Romanos capítulo 12,
que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a lista é incrível, gente. Tem uma música que nos ajuda a decorar, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo que está em Jesus Cristo nosso Senhor? Nem alturas, nem profundidade, nem poderes. Isso é algo incrível, gente. A lista vai embora. Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus. A palavra propiciação é um termo teológico, né, de um sacrifício que suporta a ira de Deus e transforma em favor. Ele é a propiciação, ele é a satisfação, ele é aquele que apazigua a ira de Deus contra o pecado, e ele faz isso por nós. E eu termino nessas palavras e a gente vai responder ao Senhor. Essa semana, alguém da nossa comunidade enviou um link para mim de um estudo do Keller falando sobre isso. Glória a Deus por ovelhas que ouvem Tim Keller. E são 5 minutos só, gente, no final. Ele está ensinando sobre Gênesis 4, falando sobre Caim e Abel. E na parte final ele lembra dessa parte de 1 João. E é impossível, gente. É impossível ouvir aquelas palavras e não ter o nosso coração partido. De pensar de que existe uma compreensão do sacrifício de Cristo por nós, que talvez a gente não entendeu ainda. Quando Caim mata Abel, o primeiro homicídio nas Escrituras, você lembra como Deus chega para Caim? Ele fala assim: Caim, você é um assassino, você matou o seu irmão. Lembra como é que ele chegou? Ele fez uma pergunta. Falou: Caim, cadê o seu irmão? Lembra quando Adão e Eva pecaram? Como foi que o Senhor Deus apareceu para eles? Falando: poxa, eu tinha tantas expectativas com vocês, cara, vocês comeram desse fruto. Falei assim: cara, o que está acontecendo com vocês, cara? Porque vocês estão se escondendo. Isso mostra o caráter de Deus amoroso e compreensivo para conosco. E aí as Escrituras falam em Gênesis que o sangue inocente de Abel clama. Hebreus capítulo 12 fala que o sangue de Jesus, o nosso supremo sacerdote, é muito mais poderoso do que o sangue de Abel. Jesus veio ao mundo como o último Abel. Viveu no mundo rodeado de Caíns. Foi assassinado por pessoas assim como Abel diante de Caim. Ele morreu de forma injusta, mas por design. Ele veio para morrer. Ele veio sabendo. Ele vai diante de um governador e ele fala assim: não é você que vai me matar. Eu vim para morrer. O Pai me enviou. E aí o Keller conta essa história quando ele tinha uns 20 anos, no qual muitos de nós podemos nos identificar. Diz que depois de pecar algumas vezes e praticar algumas coisas de pecado, ele se ajoelhava e pedia perdão. E aí um certo dia, quando ele se levanta depois desse pedido de perdão, ele fala assim: mas se isso for assim o resto da minha vida, se for assim quando eu tiver 40, 50 anos, eu tiver que me levantar todo dia, toda semana, pedindo perdão pelas coisas que eu fiz, como será? Será que ele vai me abençoar? Será que ele vai voltar para a minha vida? E a gente é assim, não é verdade? Nós que já experimentamos de um vício de pecado, gente. Parece que Deus, cara,
tem uma coisa que a gente sente, que é uma podridão, que a gente fala assim, Deus está tão longe de mim. E ele fala então que ele é lembrado desse texto que fala que o sangue de Jesus fala mais alto do que o de Abel. E aí ele fala que por esse sangue derramado, então, justiça acontece. Quando o sangue inocente clama por justiça. O sangue de Jesus, o verdadeiro inocente, o verdadeiro perfeito. Às vezes a gente lida com a vida cristã como se quando a gente pecasse, Deus estivesse no seu trono poderoso, com a cara emburrada, e Jesus está assim. Poxa, Deus, dá mais uma chance ali, pô. O cara tá acho que dessa vez aí tá melhor. Oh, Deus, por favor, dá mais uma chance para ele. Ele tá... E aí ele fala, o Dr. Martin Lloyd Jones ensinando, ele fala assim, se Jesus derramou seu sangue por você, e você pede a Deus para te perdoar por causa do sangue de Jesus. Olha isso que forte, gente. Eu termino nessas palavras. Deus nunca pode te condenar, porque Ele teria que ter 2 pagamentos. Já foi pago. E o pagamento que Jesus pagou é uma vez só por todos, por tudo. Jesus nunca vai precisar morrer na cruz de novo. Então, quando nós nos achegamos diante de Deus, não é tipo assim, Pai, libera um perdão para ele aí, poxa, o Cacá pecou de novo, assim, ele estava indo tão bem, mas dá uma chance para ele, por favor. Jesus, é como se Jesus estivesse falando assim, o Cacá pecou de novo. E eu não estou pedindo misericórdia, porque misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos. Eu não estou pedindo misericórdia. Eu estou dizendo que ele pecou. Mas o que eu estou pedindo é justiça. Faz justiça. Porque já está pago. O sangue inocente de Cristo já pagou pelo preço. E aí então, a gente é lembrado que ao invés disso mexer com as nossas afeições e nos fazer pecar, nos leva ao contrário. Fala assim, gente, já foi pago. Jesus é o nosso defensor. Jesus está diante do Pai falando assim, eu quero justiça, porque eu fiz justiça. O meu sangue inocente foi derramado uma vez por todas. Quando a gente viu em Efésios, a gente lembra que Jesus pagou o preço do nosso pecado, de antigamente, de agora e do futuro que nós vamos cometer. Aos olhos de Deus, Ele vê Jesus em nós. Então o segredo é Jesus. Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Se nós estamos em Cristo, não há mais condenação para a gente. Se nós estamos em Cristo, nós estamos sentados nas regiões celestiais. Amém? O Kelly diz assim, se você sabe que você está seguro no seu amor, se isso te move de profunda afeição, isso pode até te levar às lágrimas, você não será como um Caim murmurando, mas se comparando com os outros. Não ficará chateado porque alguém parece estar sobressaindo sobre alguma coisa que você não está. Sua identidade não estará mais firmada nas coisas que você faz ou na sua performance. Terá uma segurança. Você se tornará um doce e amável Abel, não um murmurador e assassino como Caim. Nós queremos isso, não é isso que nós queremos de verdade? O mundo precisa de pessoas como Abel, pois o mundo que nós vivemos está lotado de Caim. Matando uns aos outros, deixando o pecado subir às alturas, se aproveitando uns dos outros, e a lista segue. O sangue de Cristo que nos purifica de toda injustiça. Vamos juntos aprender o que isso significa. E vamos gastar o resto da nossa vida aprendendo o que isso quer dizer. Amém?